Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Segunda derrota do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport perde para o CRB e perde a liderança da competição pelos critérios de desempate. O Sport fica pelo caminho para a equipe alagoana e a partir de agora a gente traz detalhes deste jogo aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo. Se inscreve no canal do Anderson Batista. Ajuda muito o nosso trabalho. Além de ser de graça, deixa o like no conteúdo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e vem com a gente porque esse é o canal do futebol pernambucano trazendo as atualizações do mundo da bola aqui no nosso estado. Pois é, minha gente, uma derrota do Sport sentida, né, pelo que se esperava desta partida. E eu até posso ressaltar que em um contexto anterior muito se falava de enfrentar a equipe do CRB, porque o CRB não vinha bem na competição. O CRB perdeu pontos em casa, o CRB vive um processo de recuperação dentro da competição com a chegada de Daniel Paulista. Mas hoje a partida do Sport ela foi ruim. E a gente pode trilhar vários caminhos aqui para definir o que fez com que o Sport pudesse perder esse jogo. Primeiramente, os desfalques. E eu não seria simplista, né, aqui em destacar que única e exclusivamente os desfalques fizeram com que o Sport saísse derrotado de campo hoje. Tem vários outros aspectos, como por exemplo, a não utilização de jogadores mais jovens, né, ao longo da temporada. Esses jogadores poderiam ter ganho os mais minutos. Quais os jogadores que eu estou falando? Pedro Martins, que embora, né, tenha sido subutilizado ao longo da temporada, fez um bom jogo dentro das circunstâncias. Ítalo, que entrou numa fogueira e vinha sendo pouco acionado. O próprio Juan Xavier, que entrou na segunda etapa, na vaga do inoperante Matheus Vargas. Então, assim, esses garotos, eles acabaram não ganhando ritmo ao longo da temporada de 2023. E isso hoje acabou sucumbindo diante de um Sport cheio de desfalques. Só para se ter uma ideia, o Sport hoje não teve o seu meio de campo. Ronaldo, Fábio Matheus, Jorginho, todos fora. Se esse entrosamento tivesse sido ganho ao longo da temporada com o estadual e com a Copa do Nordeste, talvez o Sport hoje não tivesse sofrido tanto em jogadas, né, de meio de campo, na sua criação por dentro, que praticamente inexistiu. Um outro aspecto, né, a gente viu que o lado esquerdo hoje, com Juba e com Cariús, não funcionou. E se hoje o Sport tem as válvulas de escape pelos lados do campo, a única que surtiu um determinado efeito no jogo foi o lado direito, com a partida de tentativas do Edinho, né, e um lado esquerdo que acabou não produzindo com Igor Cariús e com Luciano Juba, que hoje teve uma noite bem apagada. A zaga com a entrada do Chico, não vi tantas alterações assim. O primeiro gol ele sai de uma bobeira de Fabrício Daniel. Se você percebe, no começo da jogada, ele tentou dar ali alguns balãozinhos em cima de alguns atletas do CRB na faixa esquerda de campo, a faixa deficitária que a gente citou há pouco, e a bola sobrou nos pés do Hereda, que fez um grande jogo. Hereda pelo lado direito, aquele Hereda ex-náutico, conseguiu ir até a linha de fundo, insistiu na jogada, o Anselmo Ramon foi com ele, e acabou num lance colocando o CRB em vantagem. Um 1-0 que, mesmo com toda aquela observação do VAR, o CRB acabou abrindo o placar no Rei Pelé. E o Sport conseguiu melhorar a sua atuação com o passar da primeira etapa, lá para os 25 em diante. Foi que o Sport conseguiu ali mostrar alguma coisa, porque não foi uma partida tão convincente da equipe rubro-negra. O Sport com muitas finalizações para fora. Se você perceber, pelo menos na primeira etapa, o Sport teve uns 5 chutes que passou por cima do gol do Diogo Silva. O Sport finalizou muito, mas finalizou errado. E isso tem sido uma máxima ao longo da temporada. O que esconde é que o Sport em casa e também em algumas partidas fora tem feito os gols e tem trazido as vitórias. Mas em algumas situações essas chances desperdiçadas elas vão fazer falta e fizeram hoje. Então, essa questão das oportunidades perdidas
fizeram também com que o Sport não pudesse pelo menos ter empatado a partida ainda na etapa inicial. No segundo tempo, quando a gente esperava, né, que Anderson Moreira pudesse entrar já com Juan Xavier na vaga de Matheus Vargas, que fez uma partida muito ruim hoje, ele acaba deixando o Matheus Vargas nos primeiros minutos e depois ele acaba executando essa substituição. E não adiantou muito, não incrementou muito na equipe. O Sport também foi surpreendido com a saída do Renan. O Renan sai do jogo para a entrada do Jordan, sentiu uma indisposição gástrica, chegou a vomitar, já não estava bem antes da partida, mesmo assim foi para o jogo, mas aguentou apenas a etapa inicial. E as alterações também não surtiram muito efeito, né? Como por exemplo, né, as mexidas no ataque, a entrada de Facundo Labandeira, né, acionando Gabriel Santos, acionando Wanderson, nada disso funcionou. Foi um Sport que ainda levou perigo numa finalização do Pedro Martins, que para mim foi um daqueles que se sobressaíram, né, assim como o Edinho, também pelo lado direito, tentou bastante, mas o restante da equipe não teve uma grande noite. Rafael Thierry, em alguns momentos, até pela inoperância do meio de campo do Sport, saía da zaga para tentar armar a equipe, né? E isso é algo que precisa ser visto. Já aconteceu em outras situações de Rafael Thierry lançar, né, jogadores, né, eles saírem na cara do gol, mas hoje foi mesmo por falta de um armador. Longe de Matheus Vargas ter as mesmas características de Jorginho. Jorginho é um cara que, além de ser um definidor, é um cara que também aparece com muita presença, né, por dentro, e hoje também é louvável a gente trazer a postura defensiva da equipe do CRB, né, que viu, né, suas limitações diante de um adversário que, mesmo esfacelado, tem suas qualidades e acabou apostando, né, nesse fechamento do meio, em linhas mais compactas e dificultando até o jogo da equipe do Sport, que até jogou, até tentou jogar, mas não foi o suficiente para sair com o resultado. E quando não é o dia de uma equipe, de tudo acontece, né? O goleiro passa mal, entra o reserva, num recuo de bola do Luciano Juba, a bola acaba sobrando, né, para Jordan e a bola passa debaixo dos pés do goleiro do Sport, sacramentando a vitória do CRB num momento onde o Sport fazia pressão. O segundo tempo ele foi para o Sport pressionar a equipe do CRB, mesmo que de forma desorganizada. Não foi um Sport que, por exemplo, manteve um cara fixo no ataque. E longe, né, de que o Fabrício Daniel fez isso ao longo da partida. Mas em características, Anderson Moreira prezou pela movimentação, com a entrada de Wanderson, com a entrada de Labandeira, né, com os jogadores, né, tentando ali povoar a defesa do CRB para achar esse gol de empate, pelo menos, para sair com a liderança, algo que acabou sendo perdido quando o segundo gol do Sport acabou sendo sofrido na partida. Então 2-0 que reflete muito o que o Sport ainda precisa fazer dentro da segundona. A gente enxerga muito um clima de oba-oba, né? Sport líder, ganhando muitas partidas em sequência, mas o Sport necessita reforçar a sua equipe. Em alguns setores específicos do campo, o Sport precisa de mais um centroavante. A gente percebe que Gabriel Santos não é a peça ideal nas ausências de Wagner Love. Fabrício Daniel não é esse centroavante, não foi contratado para ser centroavante. E embora possua fisicamente características para isso, mas num lado tático ele se posiciona mais aberto pelo lado direito. O Sport precisa de pelo menos mais um volante, né, com características de saída, pode até ser, ou até mesmo de contenção. Muito louvável a presença de jovens entre os volantes rubro-negros. Eu particularmente gosto muito, até porque são jogadores crias do clube que estão fazendo, né, uma boa temporada dentro do possível. Mas ainda não é o ideal, pelo menos mais um nome, né, para fazer ali uma dupla com o Ronaldo, uma dupla com o Fábio Matheus em alguns momentos, com a volta do Fabinho incrementar esse setor, que já era um setor criticado em algumas situações. E, logicamente, que atacante que atue pelos lados do campo. Mais um armador, o Sport aguardando, né, obviamente, essa regularização de Alan Ruiz, né, para que ele possa, quem sabe, mostrar algo parecido com o que Jorginho mostra quando está na equipe titular. Então, acredito eu que até com uma espécie de cortina de fumaça, o Sport possa anunciar alguns nomes já nesta semana, né, como a chegada do João Peglo, como a chegada do Alan Ruiz, quem sabe indo ao mercado em busca de mais um centroavante, de um outro jogador para incrementar essa equipe. Não é terra arrasada. Eu vejo que o Sport ele tem
né, todo esse poderio ainda dentro da Série B. Mas 3 ou 4 peças para fechar esse elenco, para oxigenar a equipe de Anderson Moreira, para que ele olhe para o banco e, em algumas situações, tenham peças adequadas de reposição. Foi isso hoje que faltou, logicamente que com o desfalque de 6 atletas, mas um elenco que se preze, com uma equipe que tem um poder de investimento, um dos maiores, se não o maior da Série B, o Sport já era para ter esses atletas na Ilha do Retiro, regularizados, jogando com o incremento de uma base com mais rodagem, mas isso hoje acabou não acontecendo. Estrategicamente falando, uma partida interessante do CRB, que sabia das dificuldades e saiu com um bom resultado dentro daquilo que se propôs a fazer em campo. Sair em velocidade, tentar numa jogada ali individual ou até mesmo no esforço de seus jogadores, de uma equipe que vai, né, galgando alguns caminhos interessantes. Já ganhou do Ceará fora, já ganhou do Novo Horizontino fora, ganhou agora do Sport em casa. Equipes que provavelmente estarão na briga da parte de cima da classificação e o CRB está vencendo essas equipes. Então foi um momento inadequado, né, do Sport de enfrentar o CRB, né, nessa altura do campeonato da segundona, um jogo atrasado da primeira rodada, que acabou ocasionando um pior Sport possível dentro de um CRB em recuperação. O resultado não poderia ser outro, vitória regatiana por 2-0 e o avanço aí de 2 posições na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem muito tempo para lamentar, o Sport já tem no domingo, 18 horas, na Ilha do Retiro, seu refúgio, 100% de aproveitamento em casa, a equipe do Mirassol, que beira o G4 nesse momento. Vamos aguardar mais novidades ao longo da semana e, logicamente, trazendo tudo aqui dentro do nosso canal, o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Gostou do conteúdo? Se inscreva, deixa o like nesse vídeo, compartilhe à vontade. Vem com a gente! E mais novidades a gente traz aqui para o nosso torcedor. Até mais!